Olá, estamos no ar com Viver é Melhor, este brado de vida, sim, viver é sempre melhor. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este programa que trabalha todos os dias a temática que é fundamental à nossa vida, né? A saúde integral, a saúde do corpo e a saúde da alma. Você é o nosso convidado, nossa convidada a estar com a gente hoje. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Iniciamos o nosso programa dedicando ao seu coração a nossa saudação de paz e de boa vontade. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. No programa de hoje nós vamos falar sobre asma. O clima esfriou em muitas regiões do Brasil, né? Muita gente já sentindo aí os impactos, as características comuns do inverno, e nessa época também é comum o aumento das doenças respiratórias. Nós mantemos as nossas recomendações, as orientações oficiais com relação à pandemia do novo coronavírus. Porém, as outras doenças não sumiram e é necessário estarmos atentas a elas, até porque as doenças respiratórias se configuram aí como um grupo e um quadro de risco para o novo coronavírus. No caso da asma, como tratar, como lidar com a doença nesse momento? E mais dúvidas nós vamos tirar hoje. Então, se você quer saber mais sobre asma, entre em contato com a nossa produção, faça sua pergunta, interaja com a gente. O nosso WhatsApp, código de acesso 11 99801 1242. 99801 1242. Você faz a sua pergunta, interage com a gente. Nós vamos conversar hoje com um especialista e a gente vai tirar as dúvidas que chegarem aqui no nosso programa. E é claro que a gente também quer que você participe de um momento muito especial aqui na nossa programação. Porque a gente acredita que para termos saúde completa é necessário sim cuidarmos do ponto de vista material, olhando as recomendações médicas, seguindo essas recomendações, buscando tratamento adequado no caso de uma enfermidade. Mas a saúde da alma não pode ser negligenciada. E cuidar do nosso coração, da nossa alma, dos nossos sentimentos é fundamental também para sermos saudáveis. A prece, a oração, independente da sua tradição religiosa, é um bom momento de reflexão e de fortalecimento. Há pesquisas, inclusive, que apontam isso, né? Como a prece fortalece o organismo de quem ora. E muitas são as pesquisas acerca desse tema. Acreditando e sabendo dessa força, a gente convida você a orar com a gente também no finalzinho aqui do nosso programa, uma poderosa corrente ecumênica de orações em favor de todos que enfrentam enfermidades, muito especialmente nesse momento onde os números ainda são tão grandes e tão expressivos de vítimas do novo coronavírus e aquelas que são levadas a óbito em decorrência da doença. Estamos orando por todos estes, pelos profissionais da saúde que enfrentam essa doença de frente. Vamos todos juntos fortalecer o nosso coração neste instante tão importante. Então a gente repete o telefone para que você participe. Código de acesso 11 99801 1242. E agora a gente começa também com o nosso bate-papo, trazendo destaques da nossa entrevista de hoje. A asma atinge 6,4 milhões de brasileiros acima de 18 anos, segundo Pesquisa Nacional de Saúde do Ministério da Saúde e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As mulheres são as mais acometidas pela doença. Cerca de 3,9 milhões delas afirmam ter diagnóstico da enfermidade, contra 2,4 milhões de homens. Entenda mais sobre o assunto no programa Viver é Melhor de hoje. A gente vai conversar sobre isso. E essas questões, né, que envolvem, por exemplo, mais casos em mulheres do que homens, será que há realmente essa prevalência? Será que tem a ver com a busca pelo tratamento médico? A gente vai conversar sobre esses e outros pontos. A gente recebe para dialogar com a gente hoje no Viver é Melhor, falando sobre essa temática tão importante, o Dr. Mauro Gomes, pneumologista. Dr. Mauro, primeiramente, muito obrigada pela presença do senhor. Ele fala via internet com a gente, ao vivo. Muito obrigada pela presença aqui no Viver é Melhor. Olá, Letícia. Muito boa tarde a você, a todos os telespectadores da Rede Boa Vontade, do programa Viver é Melhor. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Doutor, eu queria começar falando sobre o funcionamento da doença, né? Muita gente ainda confunde asma com outras doenças respiratórias. Eu queria que o senhor começasse explicando onde ela atinge o nosso corpo, quais são as principais características da doença. Então, a asma é uma inflamação que dá nos brônquios,
Os brônquios são os canais que levam o ar que a gente respira pelo nariz, passa aqui pela garganta, pela traqueia, e aí ele vem aqui para dentro dos pulmões. E eu tenho até um molde que ilustra aqui claramente os brônquios por onde passa o ar. O brônquio de uma pessoa normal, por onde passa o ar, ele é desse tamanho aqui, tem esse diâmetro bem redondinho, bem bonitinho, por onde o ar pode entrar e sair com regularidade. Quem tem asma, que popularmente é chamado como bronquite, aquela criança que tem chamada bronquite de criança, que tem crise de falta de ar, de chiado, o nome certo da doença é asma, acontece uma inflamação aqui na parede do brônquio. Então vocês vejam que o brônquio ele fica bem inchado, e o fato do brônquio ficar bem inchado, ele deixa ele muito sensível. Então, quando a pessoa que tem asma, seja criança, seja adulto, entra em contato com poeira, com pó, com um ar poluído, com o ar mais frio e seco dessa época do inverno, com a fumaça do cigarro, né? Esses brônquios aqui, eles se fecham e a pessoa tem dificuldade para respirar. Então ela fica com falta de ar e então fica aquele ruído de chiado no peito, né? Que o ar que entra e que sai faz aquele piadinho, a pessoa tem muita tosse, pode ter dor no peito. Então a crise de asma acontece por causa disso, porque os brônquios se inflamam e ficam muito sensíveis. Por isso que é importante o tratamento constante, mesmo fora da crise, para os brônquios ficarem desinflamados e perderem essa sensibilidade, perderem essa reação exagerada quando entram em contato, por exemplo, com o frio dessa época de inverno. Agora, doutor, o senhor mencionava alguns fatores, né? A fumaça da poluição, oriunda de outros fatores, como o tabaco, por exemplo, os pós, né? Poeira, pó, ácaro, esse tipo de coisa que são, né, desencadeiam processos alérgicos. É isso que causa a inflamação ou a inflamação já é pré-existente e esses fatores pioram essa inflamação? Boa pergunta. A pessoa que tem asma, na maioria das vezes, ela é uma pessoa alérgica. E ela nasce com essa sensibilidade, ela tem essa genética que predispõe a isso. Então, o contato com essas substâncias como pó, poeira, fumaça, poluição vai agravar esse problema e vai provocar crises de falta de ar. Na grande maioria das pessoas existe essa predisposição. Existem pessoas que podem desenvolver a asma mesmo sem essa predisposição, se tiverem um contato frequente com essas coisas, eventualmente elas podem desenvolver uma asma, mesmo sem serem alérgicas, mas a maioria das pessoas tem essa alergia. Perfeito. Então, o ambiente em que a pessoa está inserida influencia bastante no desenvolvimento e principalmente no agravamento da doença. Perfeito. O ambiente é fundamental, principalmente o ambiente de dentro de casa. O ambiente de dentro de casa que tem umidade, que tem mofo, que tem bolor, né? Algumas vezes as pessoas são alérgicas ao animal de estimação, cigarro. Existem pessoas que convivem com outras que fumam, então essa fumaça do cigarro é um fator muito irritante, muito agravante. O travesseiro que a pessoa dorme, tiver um travesseiro de pena, por exemplo, isso é muito ruim, não deveria utilizar. Então existem várias coisas, principalmente dentro de casa, que são aqueles fatores que agravam e que disparam a crise, que nós, como médicos, chamamos de gatilhos da crise. O gatilho é aquela coisa que dispara a pessoa a ter uma crise de falta de ar. Perfeito. Agora, o senhor começou falando sobre a confusão que às vezes há na terminologia de asma e bronquite. E muita gente ainda acha que bronquite, no caso o senhor esclareceu, asma, é doença de criança. É verdade, doutor? Só criança desenvolve asma? Então, essa é uma boa questão, porque muitas vezes, popularmente, as pessoas chamam tudo como bronquite, né? Para nós médicos, bronquite é uma doença um pouco diferente, apesar dos sintomas serem parecidos. A bronquite é uma doença causada principalmente pelo cigarro, então a pessoa que fuma, ela vai ter uma inflamação crônica nos brônquios, que não é de causa alérgica, com muita tosse também, com muito catarro, infecções de repetição. O pulmão dela, as células do pulmão são destruídas, então se formam alguns buracos dentro do pulmão, que é o chamado enfisema do pulmão, e essa é uma doença irreversível. A bronquite crônica com enfisema é uma doença progressiva e irreversível. A asma é uma doença que geralmente
acontece já desde mais jovem, desde criança, adolescente, não é causada pelo cigarro, é uma doença principalmente alérgica e acompanha a pessoa até a vida adulta. Então a pessoa que tem asma desde criança, desde adolescente, pode ter asma a vida inteira, independente do cigarro. Perfeito. Então a gente entende aí, inclusive, por que, né, os médicos têm alertado com relação ao momento que a gente está vivendo, né, do novo coronavírus, do porquê das doenças crônicas se tornarem aí fatores de risco. E a gente tem inclusive uma pergunta sobre isso, doutor, que já chegou para a gente. Pode fazer pergunta? Pode, sim. Aproveite aí o nosso contato. O nosso WhatsApp é o código de acesso 11 99801 1242. A Patrícia Gomes, ela traz aqui o boa tarde dela ao senhor, doutor, e ela quer saber o seguinte: as pessoas com asma são mais suscetíveis a evoluir para a intubação caso contraiam o coronavírus, doutor? Essa é uma questão interessante, porque as pessoas que têm doenças respiratórias crônicas, teoricamente, elas são mais suscetíveis à Covid-19 e ter doença mais grave. Mas entre as doenças respiratórias crônicas, existem aquelas de maior risco e menor risco. A asma possui um risco maior desde que a pessoa que tem asma não esteja fazendo o seu tratamento regular. Se ela estiver usando os seus remédios regulares e a doença estiver controlada, as paredes dos brônquios não estiverem inflamadas, o risco dela ter uma Covid mais grave é o mesmo risco de uma pessoa que não tem asma. Já quem tem bronquite com enfisema no pulmão, que é a doença do fumante, essa pessoa sim tem mais risco de ter Covid e de ter formas mais graves de Covid, porque o cigarro favorece com que as pessoas adquiram coronavírus e tenham coronavírus mais grave. Entendi. O processo da inflamatório acaba sendo, levando a pessoa a um quadro de risco muito maior, é isso? Exatamente. As pessoas que têm a inflamação já crônica nos brônquios e não estão tratando, essas sim têm um risco maior. Por isso é importantíssima essa mensagem que nós estamos passando hoje sobre o controle da asma, porque muitas pessoas têm medo, por causa do coronavírus, de usar os remédios para asma, achando que isso pode agravar o coronavírus. Muito pelo contrário. Não pode parar de se medicar. Exatamente. O medicamento, obviamente, ter passado pelo médico, né? Existem vários tipos de bombinhas que as pessoas com asma devem utilizar, tem vários tipos de dispositivos que, vou pegando algumas aqui, que as pessoas têm medo de usar porque acham que isso pode agravar o coronavírus, quando na verdade, eu vou até pegar mais algumas aqui para ilustrar, porque as pessoas que estão assistindo podem usar algumas desses tipos de bombinhas aqui. Não deve parar nenhuma delas, se o médico prescreveu, porque elas protegem contra o coronavírus. Perfeito. A gente vai falar inclusive de tratamento no próximo bloco. Quero saber algumas questões que envolvem, né, o uso da bombinha. Já tem gente que muitas vezes fala assim: não, eu fui uma vez uma médico e ele me receitou, estou usando já faz 20 anos a mesma bombinha. Será que é certo? Não, a gente vai conversar com o doutor daqui a pouquinho. Mas antes, doutor, a gente falava da situação de risco que a asma proporciona com relação à Covid. Agora, com relação aos fatores de riscos, além desses fatores ambientais que o senhor mencionava, existem outros fatores ou situações que podem ser prevenidas para evitar o risco de desenvolver asma? Então, os principais fatores são os alérgicos. Então, as pessoas precisam saber a que substâncias elas são alérgicas. Existem exames que podem ser realizados para isso. Então, identificando o fator que ela é alérgica, ela vai ter que evitar aquilo, infelizmente. Ela vai ter que se restringir do contato com algumas coisas. Mas o principal é o uso do remédio, porque independente da causa que ela tenha de asma, seja alérgica ou não alérgica, o tratamento para desinflamar os brônquios é a base desses sprays, dessas bombinhas. E isso é que vai desinflamar os brônquios e fazer com que ela tenha uma vida normal. Então ela vai poder praticar esportes, vai poder trabalhar, vai poder ir para a escola sem nenhuma limitação, sem falta de ar, sem crise, sem precisar perder dia de escola, sem precisar perder dia de trabalho. Então é importantíssima a manutenção do tratamento regular. Existem alguns grupos de pessoas que têm asma que podem ser mais graves, por exemplo, pessoas obesas,
As pessoas que têm asma e são obesas precisam emagrecer, porque a obesidade é um fator de asma mais grave, pode ter asma mais grave quem é obeso, por exemplo. Algumas mulheres podem, por conta de variação de hormônio, ter mais asma em determinado período do ciclo da menstruação ou na gestação. Então, algumas mulheres que têm asma, quando engravidarem, precisam fazer o tratamento, o acompanhamento com o pneumologista, porque é fundamental que ela mantenha o controle durante a gestação, para não ter uma gestação de risco, por exemplo. Claro. Falando nisso, doutor, é possível que as mães consigam trabalhar de forma preventiva para evitar asma nos seus bebês? Ou isso acaba não acontecendo, não há muito que ser feito durante a gestação? Olha, se a mãe tem asma, o pai tem asma ou um dos dois tem asma, há algum risco do bebê desenvolver a asma. Agora, não há nada que ela vá fazer especificamente na gestação que impeça isso, a não ser uma coisa muito importante, que é o cigarro. Se a mãe for fumante, o risco desse bebê nascer com asma, mesmo que ela não tenha asma, é grande. Olha só que interessante. Se a avó for fumante, a mãe não fumou, mas a avó for fumante, mesmo assim, as chances desse bebê ou dessa criança ter asma é maior do que uma avó que não fumou. Então, essa tendência passa de geração em geração. Nossa. Então, é importantíssima a parada de fumar, porque vamos supondo que a avó fumou, depois a filha dessa senhora não fumou nunca ao longo da vida, mas o neto dela pode nascer com uma chance maior de ter asma, porque a avó foi fumante no passado. É uma herança aí que a gente quer evitar, né, gente? Olha a importância. Por isso é importante parar de fumar. Dos nossos bons hábitos, né? Para cuidar da nossa saúde e da saúde de quem a gente ama. Doutora, obviamente, quando a gente pensa em problemas respiratórios, a gente entende que o pulmão é o principal órgão comprometido. Agora, a dificuldade para respirar, né? Ataques frequentes de asma podem gerar impactos em outras partes do corpo, em outros órgãos também? Olha, a asma, se for uma doença muito grave, quando a pessoa não está tratando, não chega ao controle e passa anos com doença, essa limitação respiratória passa a ser crônica e ela fica para o resto da vida com a taxa baixa de oxigenação no sangue. Isso pode acarretar problemas futuros em outros órgãos, principalmente no coração. Um coração que trabalha com baixa oxigenação, ele acaba ficando com algum grau de dificuldade para trabalhar. Então ele fica hipertrofiado, ele fica com insuficiência cardíaca, existe uma série de consequências. Arritmias no coração, problemas de sistema nervoso central. Isso acontece menos em quem tem asma, mas principalmente em quem fuma, que tem bronquite crônica com enfisema, tem mais essas consequências. Então, a baixa de oxigenação constante no sangue por causa das doenças respiratórias leva a essas consequências em outras partes do corpo muito graves. Mais importante é entender que respirar é muito importante, respirar bem é fundamental, né, doutor? Uma doença como a asma dificulta esse processo e torna, inclusive, muitas vezes a pessoa improdutiva, né? Ela não consegue fazer atividade física. Então, buscar ajuda, buscar um especialista é garantir uma vida saudável acima de tudo, né? Fundamental. Isso daí que você falou é importantíssimo. A pessoa que não respira bem, ela não dorme bem, ela fica cansada no dia seguinte, ela fica indisposta, mal-humorada, ela fica irritada e não consegue desenvolver suas atividades com a máxima potência que ela poderia desenvolver. E, principalmente, você falou bem da respiração, tudo que entrar dentro do nosso pulmão, que não for ar puro, é prejudicial. Então, a poluição, a fumaça do cigarro, o narguilé, o cigarro eletrônico, o cachimbo, tudo que for respirado para dentro do pulmão, que não for ar puro, com certeza está trazendo prejuízo. Doutor, eu ainda queria voltar um pouquinho, antes da gente falar do tratamento, sobre os indícios, né? Quando eu percebo que eu preciso procurar um médico, porque o chiado, né, a crise grave da asma normalmente se dá quando você já está com a doença mais forte. Mas existem sintomas que precisam ser percebidos como, olha, esse é um alerta, é um sinal para procurar um médico? Muito bom, Letícia. Eu vi que você conhece bastante aí da asma, porque quando tem uma crise de asma é muito fácil a pessoa reconhecer, né? Tem aquele chiado forte no peito, falta de ar, sensação de sufocamento, ela corre para o pronto-socorro para fazer inalação, mas existem
sintomas já de asma que as pessoas não dão bola, acham que não é asma e que já são sinais de que existe a doença. Então, se ela tem uma tosse persistente, uma tosse constante, uma tosse seca, que aparece do nada, ou aparece quando ela mexe com alguma coisa que provoca alergia, como poeira, pó, como fumaça, ou com a mudança do tempo, ou a tosse aparece quando ela sobe uma escada rápido, faz um esforço, vai jogar um futebol, vai fazer um esporte, aí aparece a tosse. A pessoa no dia a dia não tem cansaço nenhum, mas quando faz um esforço um pouco maior, fica cansada. Podem ser sinais já de que a pessoa tem uma asma numa forma mais leve, onde não tem aquela crise grave, mas já existe uma inflamação nos brônquios e já há necessidade do tratamento, porque se não for feito o tratamento nessa fase, a doença vai avançar em alguns graus e vai ficando cada vez mais grave até o ponto de ter uma crise maior em que ela precisa ir para o hospital. E olha que interessante, olha que grave. Morrem no Brasil 6 a 7 pessoas por dia por crise de asma. Então, é um número grande, porque as pessoas não dão bola para o tratamento, acham que a asma é só a crise e que deve se tratar só a crise, quando na verdade a asma precisa de um tratamento constante, regular, contínuo, para prevenção. Perfeito. Inclusive, doutor, porque é um número assustador, pensando que é uma doença completamente tratável. Inclusive, né, o medicamento é distribuído na rede pública de saúde gratuitamente, não é? Perfeito. Todos os tratamentos disponíveis para asma, para o controle da doença, existem disponíveis na rede pública, sem custo para as pessoas. Então, o fato de não tratar é apenas por desconhecer que existe a doença e desconhecer a necessidade de tratar com remédios todos os dias. Porque medicamento existem medicamentos menos potentes, mais potentes, vai ter variação de acordo com a gravidade da doença, mas para maioria das pessoas, mesmo sem os recursos de comprar o medicamento, existe pelo SUS. E mesmo aqueles medicamentos mais caros, quando há necessidade, existe a possibilidade de formulários, preenchimento de medicamentos especiais, liberação de medicamentos especiais, onde ela consegue a medicação. Então não há desculpas, há necessidade apenas de informação para que se faça o tratamento correto. Perfeito. Agora, doutor, uma outra questão que envolve a doença é o diagnóstico. Além do diálogo com o médico, existem exames que confirmam o caso, a doença em si? Sim, o principal exame que a gente faz é a chamada espirometria. É conhecida popularmente como o teste do sopro, onde a pessoa vai soprar num canudinho de papelão, vai dar um sopro forte num canudo de papelão, o computador vai avaliar quanto de ar que está entrando e saindo pelos pulmões e pelos brônquios, e com isso a gente consegue medir quanto de gravidade que esses brônquios estão fechados. Então, conseguimos avaliar se ela está trabalhando com 80%, 70%, 60%, 50%, 40% da função do pulmão, porque isso vai nos dizer qual a gravidade, qual o tipo melhor de tratamento que ela vai realizar. Então, esse exame é um exame também importantíssimo de ser feito para fazer o diagnóstico da asma. E aí, doutor, o senhor falou dessa questão, né, de qual o melhor medicamento, e muitas vezes pacientes com doenças crônicas tendem a, pelo conhecimento que tem a longo prazo da doença, achar que entendem muito e que já sabem o que deve ser feito e evitam muitas vezes a continuidade da ida ao médico. É importante que a gente fale também sobre, né, esse cuidado da ida regular ao especialista para adaptações do remédio, para controle em si da doença, para conhecimento de novos medicamentos, não é mesmo? É verdade. Existe com relação à asma, Letícia, um estigma muito grande que as pessoas acham que bombinha faz mal para o coração, né? Bombinha, na realidade, as bombinhas que faziam mal para o coração são bombinhas de 60, 70 anos atrás, quando surgiram os primeiros medicamentos. Hoje, os medicamentos são muito mais desenvolvidos, muito modernos, com risco praticamente zero de efeitos colaterais, não há risco nenhum para o coração e a pessoa pode e deve usar o remédio diariamente para prevenção. Se a gente for ver, existem
diversos tipos diferentes de bombinhas. Eu estou mostrando vários aqui que as pessoas podem, talvez algumas delas estarem usando na casa delas. Cada uma dessas bombinhas tem um tipo de medicamento diferente dentro. Então, ela não pode se automedicar com a bombinha que a vizinha tem, que o amigo tem, que usou, que fez que conseguiu bom comprar na resultado, farmácia, né? Cada uma tem um medicamento diferente para uma finalidade específica. Perfeito. Então, e o uso mesmo, né, diário, doutor? E o uso diário vai desinflamar os brônquios, vai prevenir de ter crise. Não é só o tratamento da crise, o tratamento da asma, é de prevenção. Sim. Assim como quem tem pressão alta, toma o remédio todo dia para prevenir que a pressão fique alta. Quem tem colesterol alto, toma o remédio para o colesterol todo dia, mesmo sem sentir nada, porque ela vai prevenir de ter um infarto lá na frente. A pessoa que tem diabetes, ela toma o remédio todo dia, porque ela previne que o açúcar fique alto, porque se o açúcar ficar alto, ela vai ter problemas. Quem tem asma precisa usar a sua medicação diária, principalmente a base da bombinha, porque isso vai desinflamar os brônquios, vai prevenir que ela tenha crise, vai prevenir que ela morra de crise de asma. Perfeito. E que bombinha que você vai usar? A que o médico determinar. Quantas vezes o médico disser que é necessário. Né? O acompanhamento e o respeito às prescrições médicas é algo primordial, né, gente? A gente fala isso assim, nossa, mas é claro. Mas a gente sabe que às vezes no dia a dia, né, no cotidiano, passados 1, 2, 10 anos, às vezes a gente vacila um pouquinho nessas questões. Então é importante que a gente cuide aí da nossa saúde, procure o médico da sua confiança e tenha aí todos os cuidados necessários. Doutora, a gente tem pergunta aqui. Por exemplo, de São Paulo, capital, a Daniela Ferreira, ela está fazendo a pergunta dela. Eu também quero perguntar. Aproveite, poucos minutinhos aí para a gente se despedir do doutor, então dá tempo ainda de você fazer a sua pergunta. 11 99801 1242. A Daniela quer saber se é verdade, doutor, que natação ajuda quem tem asma. Muito boa essa pergunta, Daniela, porque existe essa história de que criança ou jovem que tem asma precisa fazer natação. A natação é um bom exercício para asma, mas qualquer exercício aeróbico feito com regularidade vai aumentar o condicionamento físico e vai ser bom para asma. Então pode ser o ciclismo, pode ser o basquete, pode ser o tênis, pode ser a dança, pode ser a corrida. Qualquer exercício aeróbico é bom para asma, porque vão ter pessoas que não gostam de natação. E mesmo porque a natação, se ela for feita numa piscina com cloro, o cloro é uma substância muito irritante do nariz e dos brônquios. E algumas pessoas que têm asma e que têm rinite, sinusite, quando entram em contato com o cloro, tem crise de rinite ou tem crise de asma. E aí a criança, o jovem, o adolescente vai para a natação, passa mal, fala para o pai, eu não quero ir para natação porque eu passo mal. E o pai, não, você precisa ir para natação porque natação é bom para sua asma. Mas ele passa mal por causa do cloro, não por causa da natação. Aí fica complicado. Então, se a criança não gostar da natação, não se der bem com a natação, faz ciclismo, faz basquete, faz futebol. Mais importante é fazer regular, né? 3, 4 vezes por semana para ganhar condicionamento físico. A prática da atividade física ela é importante, porém ela só consegue ser feita se a gente está com tratamento em dia, né, doutor? Porque quando se está em crise, dificilmente a gente consegue fazer uma subida de escada, quanto mais nadar uma piscina, né? Exatamente. Para fazer atividade física precisa ter a sua medicação regular. Olha que interessante, existem vários campeões olímpicos que têm asma, campeões mundiais que têm asma, o Gustavo Borges, o nadador, o Xuxa, todos eles já deixaram abertamente e claramente que eles têm asma e fazem o seu tratamento regular e competiram porque faziam o seu tratamento regular. Isso não impediu essas pessoas de serem campeões. É verdade, né? Alto rendimento aí, né? Não impede, então, a doença de você desenvolver. Uma outra pergunta também vem de São Paulo, a Laura Santos, ela disse que o filho dela tem 3 anos e ele nasceu prematuro. E hoje ele tem crises de asma. Ela quer saber se existe alguma relação entre o processo, né, a criança que nasce prematura e o desenvolvimento de uma doença crônica como a asma, doutor. Olha, aí precisa estudar individualmente cada caso, porque a prematuridade, a criança que nasce prematura pode desenvolver outros problemas pulmonares que não a asma. Então aí, esse caso, ele precisa conversar com o médico, fazer exames específicos, porque existem outras doenças que podem levar a falta de ar também, chiado no peito, infecções, tosse, catarro, que não é a asma
e que podem acontecer em crianças que nasceram de modo prematuro. Pode ser asma? Pode, mas pode ser outra coisa também. Então é importante que ela vá no médico, converse com o médico, faça os exames necessários para saber qual a causa real daquela falta de ar dessa criança. Perfeito. Então, né, existem possibilidades, mas o diagnóstico só pode ser colocado e o motivo pelo especialista a partir dos exames. Doutor, agora quando a gente fala da crise da doença, o senhor mencionava inclusive o número de óbitos que acontecem em decorrência da asma, o que a gente deve fazer? Normalmente a pessoa que tem sabe o que ela deve fazer, né? Ela já aciona ali a bombinha e tudo mais. Mas um terceiro, né, um familiar, um amigo, qual deve ser o cuidado dela se a pessoa começa a desenvolver um quadro de crise de asma? Olha, a pessoa que tem asma, habitualmente, ela recebe do médico uma orientação do que ela fazer se tiver uma crise. Então, ela sabe que existem os remédios que ela vai usar diariamente para prevenção e aquele eventual que ela vai usar no momento de crise. Aquela pessoa que usa o seu remédio diário para prevenção, na maioria das vezes não vai ter crise e não vai ser preciso correr para fazer uma inalação de emergência. Agora, se ela eventualmente teve a crise, seguiu o plano que o médico direcionou, usou aqueles remédios na sequência que deveriam ser feitos no momento de crise e não melhorou, melhor coisa é ir para o pronto-socorro, porque ela precisa fazer medicamentos endovenosos, algumas vezes até ser internada, mas isso é muito raro de acontecer hoje em dia. Só vai para pronto-socorro com crise de asma quem não está fazendo o tratamento direito, quem deixou de usar o seu remédio de maneira regular, com as doses certas, ou nem começou a fazer o tratamento. Quem está fazendo o tratamento reduz muito a chance dela ir para o pronto-socorro. Perfeito. Então acho que esse é o recado para encerrarmos aí o nosso bate-papo, né, doutor? A importância, mais uma vez, de procurar ajuda, auxílio médico, mesmo nesse momento em que a gente tem pedido para as pessoas ficarem em casa, né, buscar um especialista caso esteja tendo problemas com falta de ar, não deixar para depois e procurar o tratamento mais adequado. Ainda mais nesse momento que as pessoas estão permanecendo mais tempo em casa, cuidar muito do ambiente da casa, para evitar acúmulo de poeira, acúmulo de pó, ver se não tem fungo nas paredes, principalmente do quarto, umidade, bolor. Se tiver animal de estimação, não deixe ele subir na cama, subir no sofá, no travesseiro, não dorme com o animal na cama, porque essas coisas agravam esses problemas alérgicos. Ninguém fumar dentro de casa, não adianta fumar na varanda ou fumar com a janela aberta, porque o ar vai se misturar e vai provocar um agravamento de quem tem asma. Cuidar do travesseiro, da roupa de cama, do colchão. Muitas vezes as pessoas que têm asma precisam de uma capa no colchão para evitar o ácaro, uma capa no travesseiro para evitar o ácaro, né? Evitar o travesseiro de pena, que o travesseiro de pena é uma coisa muito ruim para quem tem doença respiratória. E se não tem doença respiratória, você vai desenvolver por causa do travesseiro de pena. Evitar usar vassoura que levanta muito pó, dá preferência por passar um pano úmido no chão para não levantar poeira. Se tiver aspirador de pó, passa o aspirador em vez da vassoura. Então tem várias coisas que a pessoa pode fazer dentro de casa, ainda mais nesse período de quarentena em que ela fica mais restrita e convivem várias pessoas juntas, para que se previna a crise de asma, se previna esse gatilho que vai disparar a crise de asma. Perfeito. Doutor Mauro, muito obrigada pelas dicas, os esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa programação. Muito obrigado, Letícia, por participar. Fico aí à disposição dos telespectadores da Rede Boa Vontade. Um abraço para todos vocês.